Manhã Bandeirantes. 11h04, nosso papo agora vai ser com o escritor João Paulo Vieira. Já lançou aqui 2 livros, né? Esse é o segundo livro. Esse é o segundo livro. Ele está aqui conosco nos estúdios da Bandeirantes, dedicou um espaço na agenda dele, nesse feriado de Sexta-feira Santa, para a gente conversar. Ele está lançando um livro agora, eu vou até mostrar aqui, chamou Ventríloco de Ibirá. Aqui, olha, vou mostrar para você. Depois a gente fala, ele diz onde é que você pode encontrar esse livro aqui, nas plataformas, pode encontrar nas livrarias também, mas ele vai falar um pouco para a gente. O Ventríloco de Ibirá é uma obra sobre a luta pela voz, pela existência e pela reconciliação com o passado. O que é que você pensou quando você estava falando assim, olha, eu preciso escrever um livro com esse tema? Bem, primeiro bom dia a todos, Bom dia. Obrigado Edson pelo convite, obrigado aqui ao pessoal da Rádio Bandeirantes pelo espaço cedido a gente. O Ventríloco de Ibirá foi uma ideia que me surgiu com base naquilo que eu aprecio muito, ler sobre a psicanálise, sobre a questão dos traumas na vida humana e como isso nos compõe enquanto sujeito. E é comum a gente perceber, né, que ao longo da vida, muito daquilo que a gente sofreu na infância e que nos constituiu acaba influenciando diretamente, né, na formação do sujeito, naquilo que nós somos. E aí a ideia de escrever então a história do Núncio, que é o protagonista, eu parti de uma pessoa que ouvia muitas vozes, né? Isso são, na verdade, vozes metafóricas, né? Que são vários eus que o compuseram enquanto sujeito por conta dos traumas que ele foi sofrendo desde a tenra infância, assim. Desde antes dos seus 2 anos de idade, por volta de seus 2 anos de idade, ele sofre um trauma profundo. Eu não vou falar qual é para não tirar o impacto aqui Para não do dar leitor, spoiler. para não dar spoiler, tá? Mas esse trauma, ele é o trauma então fundante na história do Núncio. Com esse trauma, ele desenvolve então, ele perde, na verdade, a capacidade de se expressar verbalmente. Ele estava iniciando ali um processo de fala, então ele perde essa condição. Ele desenvolve ali uma gagueira, né, que praticamente o impossibilita de se comunicar. E ao longo da vida, outros traumas também muito intensos vão surgindo. E só na vida adulta, já por volta dos 25 anos, é um romance de formação, ele trabalha todo esse tempo na vida do Núncio, é que ele então vai na tentativa de o que ele primeiro chama de uma vingança contra aqueles que o traumatizaram, mas que na verdade se torna uma história de redenção, de busca do eu, de busca do próprio indivíduo que ele entende ser. Então, isso tudo através da fala. Então ele vai, num determinado momento, transformar aquilo que era essa impossibilidade de fala nele, nas vozes que ele ouve, em seus bonecos ventrílocos. Isso já no final, no último capítulo do livro, é trabalhado dessa forma, os bonecos. Essa é uma ideia interessante, eu ia até perguntar isso, era a próxima pergunta, porque o ventrículo, ele dá a vida para uma coisa que não tem vida, né? A gente via muito isso nos circos antigos, agora não tem mais, mas essa história de dar vida para algo que não tem vida, é um lance bacana também, não é? Foi uma metáfora que eu encontrei, Edson, de representar. Eu pensei, ele ouve muitas vozes, e num determinado momento eu precisava que o narrador contasse o que essas vozes representavam dentro dele, para que a gente entendesse os dramas que o Núncio, o protagonista, estaria passando. Mas a partir de um momento, que é o momento em que ele começa a, então, assumir o seu lugar de fala, ele ainda tem as vozes que estão interferindo na vida dele. E essas vozes, então, passam a ser representadas pelos bonecos que internamente, claro, eles não têm vida, propriamente dito, mas eles passam a ser representados como vidas a partir daquilo que o Núncio coloca em cada um deles, os seus aspectos. São 4 bonecos, são figuras que cada boneco simboliza um tipo de trauma ou um tipo de coisa que deixou marcas no Núncio.
e que têm personalidades próprias. Então, o Núncio é uma pessoa composta por múltiplas personalidades, múltiplas vozes, que moldam a sua vida. E, basicamente, é a tentativa de encontrar o seu lugar próprio no mundo que move toda a história. O fato de encontrar o lugar no mundo, como você disse, a gente não tem a ideia. Quando eu penso em teatro de bonecos, por exemplo, eu penso num trabalho feito para crianças, né? Geralmente tem nas igrejas, nos teatros que são feitos, os bonecos sempre encantam as crianças. Como é que você acha que esses personagens vão captar a atenção dos adultos? Que é para quem você está escrevendo o livro. Exato. É uma história que realmente é voltada para o público adulto, porque ela trata das vozes que são traumas para o Núncio. Então é um tema bastante tenso, bastante intenso e pesado, né? No sentido de trabalhar os traumas do personagem. É uma história bastante pesada nesse sentido, mas que fala das nossas dores, né? Fala do abandono que o Núncio sofreu, da perda de um ente querido logo na infância, de todos os traumas que compuseram. Então, eu acredito que as vozes, ao contarem essa história, estarão falando diretamente com nós adultos, tá? Que temos, né, em nossas vidas aquilo que carregamos ao longo do tempo, aquilo que nos compõe vem lá da infância, passa por toda a nosso crescimento, nossa adolescência, início da vida adulta, e isso vai nos moldando. Então, falar desses traumas através de bonecos, que podem dar voz mais facilmente a esses traumas, torna, acho que, mais fácil conversar sobre isso, sobre tantas violências que o personagem acaba passando, de uma forma mais fantástica, vamos dizer assim, porque eu uso do realismo fantástico para poder trabalhar essa ideia. E você se vê ou se encontrou em algum boneco especificamente ou não? Eu não me vejo nem me encontrei em algum boneco específico, né? Eu acho que nós somos compostos por vários eus, de certa forma, né? Eu gosto muito do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa foi essa pessoa que... Foi essa pessoa, é ótimo. Que conseguiu colocar, né, muitos de seus eus em personagens muito distintos entre si. E nós somos um pouco uma coisa e outra. Nós não somos nem o bem nem o mal. Essa coisa maniqueísta de bem e mal não existe. Todos nós temos dentro de nós coisas boas e coisas não muito boas. É claro que a sociedade nos ajuda a controlar isso, de certa forma, o superego que a gente fala, né? Que é essa voz da sociedade, de onde a gente está inserido. Mas os nossos traumas estão ali, eles estão compondo. Então, em algum momento, quando você está falando sobre algum personagem, você percebe que até aquela maldade que um ou outro está fazendo pode ser feita por qualquer pessoa, na verdade, infelizmente. E que nós temos que aprender a controlar isso em nós, conhecendo melhor os nossos traumas e buscando manejá-los de uma forma, através da terapia, através de uma autoanálise, para que a gente possa viver melhor, inclusive na sociedade. Estamos conversando com o autor e escritor João Paulo Vieira. Bom, a gente falou aqui até agora do livro O Ventríloco de Ibirá, mas você tem uma outra obra também, já lançada. Vamos falar um pouco dela também. Sim, né, João? sim. Contos em Realidade Aumentada foi meu primeiro livro. Foi um livro que você teve acesso também. Foi lançado em 2022, aí a editora era a Giostre. A editora agora é a Urutau. Aí já é um livro diferente. Foi a minha primeira experiência literária e é um livro de contos onde tem 8 histórias, 8 narrativas curtas e que trabalham muito a ideia de problemas muito cotidianos, né? Fala também, isso é uma característica minha, eu abordo sempre temas que trabalham a questão da violência, a questão das nossas dificuldades em relação à fé, em relação à política, isso sempre compõe parte de minha obra. Porque eu acho importante a obra estar integrada àquilo que é a realidade. Por isso, Contos em Realidade Aumentada foi o título escolhido à época, para trazer, né, ao leitor, naquela ocasião, visões sobre realidades de forma mais próxima, onde o leitor pudesse se encontrar, se ver, se reconhecer ou reconhecer uma história que ele estaria
ligado de uma forma. Foi um livro que tem histórias muito distintas entre si, mas que todas elas têm esse viés de trabalhar temas cotidianos. Alguns, inclusive, se passam no futuro, né? Tem um deles que é principalmente o que encerra o livro, se passa num futuro, numa distopia, já outros num tempo mais agora. Você tem filhos? Eu tenho uma filha, né? Já tenho um neto, inclusive com 4 anos, o Noah. Minha filha está com 37 anos, então já não é mais uma criança. Eu vou dizer para você por que eu fiz essa pergunta. Porque dizem que o ser humano tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Sim, você já escreveu 2 livros, tem algum outro pintando por aí? Eu já estou trabalhando num 3º livro, que esse dá um spoiler, esse eu vou querer um spoiler, hein? Ele não tem título ainda, será, pelo menos eu pretendo, um novo livro de contos, aí já com um tema que trata de questões ligadas à repressão, mas através de histórias muito humanas também, que contam, né, o impacto do que pode ser um regime autoritário na vida das pessoas, ainda que sutilmente visto em algumas histórias. Então, inclusive, um dos contos que eu quero que faça parte desse livro novo, eu já tenho 3 escritos, não sei quantos serão. Um dos contos eu tive o prazer de que ele foi selecionado para um concurso da Ávila, que é a Academia Valiense de Letras e Artes, e foi premiado com o 3º lugar de prosa lá. Eu fiquei muito recentemente esse ano aqui, e eu fiquei bastante feliz porque eu entendo que a narrativa está funcionando dentro daquilo que eu espero que seja o livro. Um prêmio é sempre gostoso, não é, João? É bom, eu acho que, queira ou não, a gente entende que é necessário uma certa validação, claro, né, e receber um prêmio de uma academia de letras, que é o pessoal da Ávila lá de Valinhos, onde tem tantas pessoas que compõem, que entendem tanto da literatura, que estão tão ligadas às artes em geral, sim, dá orgulho, acho que valida um pouco o trabalho que a gente está fazendo na literatura. Ô João, para encerrar a nossa entrevista, vou deixar você aqui numa saia justa, viu? Sim. Olha só, as pessoas... Há um conceito geral, um ditado popular, um mito, como quiser chamar, de que o brasileiro lê pouco. Queria que você falasse sobre isso. Eu não acho que o brasileiro leia pouco, mas eu gostaria que fosse muito mais, né? Recentemente saiu uma pesquisa em que 18% do brasileiro está lendo ou comprou um livro no último ano. Isso é muito pouco, né? E já foi um crescimento. Então, eu acredito que tem muito espaço para quem quer escrever, e nós, enquanto nação, enquanto país aí, que precisamos entender melhor onde nós estamos, o caminho da leitura, da literatura principalmente, é o que eu acredito que seja o caminho ainda bastante acessível, ainda que a pessoa não possa estar indo a uma livraria comprar um livro, porque tem um preço um pouquinho mais salgado às vezes, mas há muitos sebos que vendem livros baratos aí e que compõem aí seus acervos com obras impressionantes e que vale a pena serem procurados para a pessoa estar aprendendo um pouco mais, tendo outras visões e formando, né, então, uma crítica sobre aquilo que está acontecendo, uma visão crítica sobre o que está acontecendo no nosso tempo, que muitas vezes é um reflexo do passado que não foi bem compreendido. Então, a literatura aí tem uma missão importantíssima nisso. Bom, quem quiser encontrar o seu livro, O Ventríloco de Ibirá, faz como? Atualmente, ele acabou de ser lançado, né? Não tem um mês aí. Em breve ele estará entrando no catálogo da Urutau, que é a editora que publicou. Ele só não entrou ainda porque, como ele passou por pré-venda inicialmente, então primeiro faça a entrega da pré-venda a quem fez ali a colaboração na benfeitoria, e depois ele passa a compor catálogo da Urutau e ser distribuído para outras livrarias também e distribuidores de forma geral. Atualmente, quem entrar na minha rede social, através do Instagram, eu tenho livros também que podem ser remetidos diretamente por mim, e haverão 4 feiras esse ano que eu estarei participando. Uma logo agora, que é a Flipostos, tá? Em Poços de Caldas, eu estarei lá. Depois tem a Feira do Livro em São Paulo. Também estarei em Paraty, na Flip, e em setembro na Bienal de São Paulo. Sempre
no intuito de estar fazendo o lançamento de O Ventríloco de Ibirá. E o Instagram é? O Instagram é João Paulo _Vieira _. Muito bem, aproveita e manda um abraço para Elis Marina, que é através de quem eu conheci você. Muito obrigado, viu, João? Um abraço para Elis Marina, minha prima querida, e uma grande comunicadora também. Verdade. Conversamos com João Paulo Vieira, autor e escritor, acabou de lançar o livro O Ventríloco de Ibirá, dando umas dicas importantes para a gente aqui sobre leitura, uns conselhos também. No Manhã Bandeirantes. 11h19, daqui a pouco a gente volta, vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta na reta final do nosso Manhã Bandeirantes desta sexta-feira santa, hein? Não se esqueça, até já. Manhã Bandeirantes.